Shalom, queridos. Hoje é 1 Coríntios, capítulo 13. O amor é o maior dom. Esse é o tema de 1 Coríntios, capítulo 13. Em 1 Coríntios, capítulo 13, Paulo escreve um dos capítulos mais importantes da Bíblia Sagrada e parte da literatura mundial. O apóstolo o dedica para falar sobre o amor. Dedica esse capítulo para falar sobre o amor. O apóstolo dedica esse capítulo para falar sobre o amor. Note bem isso. Paulo diz que não importa quais sejam suas virtudes ou talentos, nenhum deles se compara com o amor. Paulo conclui que este capítulo mostrando que há 3 colunas do nosso relacionamento com Deus: a fé, a esperança e o amor. No entanto, o maior deles é o amor. As 14 faces do amor. O amor definido por 14 qualidades em 1 Coríntios 13. O amor é definido por 14 qualidades em 1 Coríntios 13, sendo que metade delas são negativas e outra metade positiva. Juntas, elas constituem o caminho. O amor, escreveu Paulo, é paciente, gentil, não inveja, nem se vangloria e não é orgulhoso. Isto é, amor tem a capacidade de ser injustiçado e não retaliar. A igreja de Corinto tinha muitos membros que foram injustiçados, por exemplo, em processos judiciais, como se vê em 1 Coríntios 6, 8. Irmãos colocando irmãos na justiça. Então, já se via que aí estava faltando amor. E nós vemos com processos judiciais, como se vê em 1 Coríntios 6, 8, e os pobres nas refeições comunitárias em 1 Coríntios 11, 21 e 22. Então, nesses dois capítulo 6 e capítulo 11, nós vemos as injustiças cometidas em 1 Coríntios, lá na igreja de Corinto. A resposta de amor a esses erros seria uma demonstração de bondade e paciência. A inveja e a ostentação parecem ser a causa do problema das divisões, como se vê em 1 Coríntios 1, versículo 10, e 1 Coríntios 12, de versículos 14 a 25. Os coríntios não tinham domínio sobre seu orgulho, embora parecesse. Em 1 Coríntios 13, versículo 5, Paulo nos apresenta mais 4 descrições do amor. Não é rude, nem egoísta, nem se irrita facilmente e não mantém registro de erros. A grosseria era um problema, encontrado especialmente nas mulheres durante a adoração. 1 Coríntios 11, de 2 a 16. Nas desordens, na ceia do Senhor. 1 Coríntios 11, de 17 a 22. E na organização geral da adoração. 1 Coríntios 14, de 26 a 33. Então a igreja é toda bagunçada, toda com falta de amor. Então Paulo tinha que falar. E não serviu somente para os coríntios, mas para todos nós. A autossatisfação era um problema generalizado
particularmente manifestado no ato de comer alimentos sacrificados aos ídolos. Nós vemos em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, capítulo 10, versículo 23 a 24. O amor não registra erros, embora houvesse ampla oportunidade para fazê-lo em Corinto. Ele não se alegra com o mal. E um bom exemplo disso foi a atitude de Paulo durante o escândalo do incesto ocorrido na igreja, como se vê em 1 Coríntios 5, de 1 a 2, e no versículo 8 de 1 Coríntios 5 também. Ao contrário, se alegra com a verdade. 1 Coríntios 5, 8. Ele se alegra com a verdade. O amor é eterno. Em 1 Coríntios 13, versículo 7, Paulo declara que o amor sempre protege, confia, espera e persevera. Isto é, permanece firme mesmo em circunstâncias desagradáveis. Paulo conclui sua descrição do amor falando sobre sua permanência. Neste ponto, ele nos mostra que o amor nunca terá um fim, que é eterno. O mesmo não se aplica aos dons espirituais. Neste ponto, vou repetindo aqui, ele nos mostra que o amor nunca terá um fim, que é eterno. Mas esse ponto aí não se aplica nos dons espirituais. Porque nos dons espirituais, os dons têm fim, não é isso? O amor não tem. Alguns dons espirituais eram fundamentais, como, por exemplo, profecias e conhecimento, e cada dom está ligado, de alguma forma, à edificação da igreja, até a maturidade. Quando essa perfeição for alcançada, os dons terão servido aos seus propósitos e se tornarão obsoletos. Mas isso não vai acontecer com o amor. O amor não tem fim, o amor é para sempre. Como Paulo explicou o dom do conhecimento em 1 Coríntios 13, de 9 a 10. Por isso, por mais essencial que fosse, tinha um limite. A capacidade de profetizar, embora crucial para a vida da igreja, era limitado. Os dons eram bênçãos temporárias, em um ambiente imperfeito. Contudo, e apesar de tudo, o amor permanecerá atuante até mesmo na eternidade. Então, vamos fazer tudo com amor, até os outros dons espirituais. Se você falar em línguas e não tiver amor, não vai adiantar. Se você profetizar e não tiver amor, não vai adiantar. Então, o pano de fundo, onde deve estar sustentando o alicerce de tudo que formos fazer, de todos os dons que recebemos e de tudo quanto venhamos a fazer para Deus, está no amor. Você sabe que tem pessoas que demonstram amor de uma maneira extraordinária. Ela vai onde estão os pobres, ela serve aos pobres, ela dá tudo que é necessário a quem tiver necessitado, mas com um interesse que não é glorificar a Deus. O interesse é para que ela seja alguém importante na sociedade, para que todos a vejam como uma pessoa boa. E até muitos que fazem bem às pessoas, cuidam do próximo, pensando que através disso vai adquirir a salvação. Então, isso não é o amor que Deus requer. Você vai cuidar do próximo, porque você sabe muito bem que naquele grande dia, Jesus Cristo vai chamar, dizendo assim: vinde bendito do meu Pai, porque quando eu estava com fome, me deste de comer, me deste de beber, me visitaste. Todas aquelas ações de bondade é por causa de estarmos
valorizando o que Jesus Cristo fez por nós, nos tornar filhos de Deus. E por conta disso, como está escrito em Mateus 5,16, as nossas boas obras vão estar presentes em nossas vidas, porque somos filhos de Deus, fomos salvos por Jesus e queremos glorificar o nome do Pai. Então o amor só vale assim. Se você está pensando que vai fazer alguma caridade para poder ir para os céus, para se tornar filho de Deus, não tem isso. O que tem na Bíblia é que você é filho de Deus, se você recebeu a Jesus, e você faz as boas obras para glorificar o nome do seu Pai. E aí, com certeza, o amor de Deus está inundado no seu coração, porque a todo filho de Deus, ele derramou o seu amor em nossos corações, como está escrito em Romanos 5,5. É Ele que derrama o amor sobre nós e nós estejamos disponíveis para viver o amor que Ele nos deu. Que Ele morreu por nós, deu a sua vida por nós e ainda transferiu para o nosso coração o amor. Então, vivamos o amor. Tudo o que precisamos é viver o amor. E se não tiver amor, nada do que você faça vai adiantar. Eu estou com um discipulado. De maio de 2023, começamos um discipulado nobre. Um discipulado tremendo. Só Deus poderia me entregar uma obra tão linda como essa. De termos um capítulo da Bíblia por semana junto com nossos irmãos e discipuladores. E ali aprendemos a palavra de Deus semanalmente. E nos dedicarmos para saber o que conseguimos compreender, respondendo o questionário, e honrando os nossos discipuladores, colocando o nome deles lá no comentário do vídeo, dizendo: meu discipulador é fulano de tal, e os que estão nas células dizer: o meu colíder e meu colíder e meu líder de célula é fulano de tal. Isso é honra, isso é amar ao seu líder e responder o questionário com todo esforço. É cumprir o que Deus disse, meditar de dia e de noite. Se está meditando de dia e de noite, não vai ter dificuldade para responder um questionário. Então, tudo isso só se faz por amor. Amor a Deus em primeiro lugar e amor ao nosso próximo. Amor a Deus porque foi Ele que deixou a palavra e amor àqueles que estão sendo usados por Deus para ensinar a palavra. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos os discipuladores, com todos os discípulos, com todos os componentes de células, com todos os colíderes e líderes de célula, desde agora e para sempre, com essa maravilhosa bênção de Deus. Amém. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor.